Oi, gente. Meu nome é Suelen Balado, sou pedagoga bilíngue. Trabalhei a vida toda em contextos de educação bilíngue internacional. 9 anos no Brasil e já 5 anos aqui na Europa. Eu sou mestre em inovação educativa. Minha tese se chamou Um Sentido Bilíngue do Mundo, em inglês, porque eu fiz ela em inglês, A Bilingual Sense of the World, que foi publicada por uma editora científica nos Estados Unidos. Agora eu estou terminando a minha tese doutoral em educação sobre didáticas do ensino do segundo idioma. Para a tese, eu fiz uma combinação de pesquisa com experiência prática, construí uma proposta didática que se chama Protocolo de Interação, porque eu descobri, na minha investigação, que a base para a aprendizagem do segundo idioma, dentro do que é ambiente de educação infantil, é o tipo de interação e a construção da linguagem oral. Logo, logo eu vou publicar o método em formato livre em 2 versões, para professores e para famílias que querem construir um ambiente bilíngue em casa. Estou contando tudo isso para vocês conhecerem um pouquinho da minha história e para embasar a minha fala, quando eu disser que a interação e a construção de comunicação, somada à linguagem ativa e recíproca, é o que apoia o processo de alfabetização no segundo idioma. Porque o que acontece? Os processos de alfabetização em inglês e português são processos complementares, eles não são separados. A grande diferença é que a criança já tem o idioma materno mais ou menos consolidado, então a dificuldade é unicamente a tradução do pensamento para o código alfabético, que nada mais é do que o processo de alfabetização normal. Em inglês, a criança ainda não tem o idioma consolidado, então o esforço cognitivo é muito maior. Mas isso tem a ver com repertório, vocabulário, tem a ver com saber o que quer escrever para logo fazer a hipótese de escrita, algo que na língua materna sai naturalmente. Essa dificuldade não tem a ver com a alfabetização em si, porque esse processo é exatamente o mesmo. Traduzir o pensamento para o código alfabético. Por isso eu digo que a construção de comunicação e linguagem é a base para o processo de alfabetização em outro idioma, porque as crianças estão aprendendo a se comunicar e a registrar essa comunicação ao mesmo tempo, ou seja, é um esforço duplo. Mas não se enganem, isso é benéfico, porque isso ajuda a criança a ganhar vocabulário, desenvolver capacidade comunicativa, enfim. Exige um maior esforço cognitivo, mas isso não quer dizer que vai ser mais difícil para a criança. É apenas um processo diferente. E como todos os processos, vai ser mais fácil para algumas crianças que para outras, e pelas questões mais variadas. As pesquisas no campo mostram que, na verdade, um idioma apoia o outro no processo de aprendizagem. E a confusão está na cabeça da pessoa monolíngue, que recebe essa mensagem misturada, mas só entende pedacinhos. Na cabeça da pessoa bilíngue, comunicação é comunicação, linguagem é linguagem, e para ela o discurso dela faz perfeito sentido. Então eu vou dar uns minutinhos para vocês lerem aí. O que as pessoas leigas chamam de confusão, na verdade, tem nome, se chama mix coding, ou mix ou code switching, que nada mais é que a comunicação com elementos de um outro idioma. A mesmíssima coisa acontece com os adultos e ninguém fala que eles estão confusos, não é mesmo? O mix coding é um fenômeno inerente ao bilinguismo. Eu vejo muitos dos meus alunos, meu filho, até eu, sabe, fazendo isso em várias vezes ao dia, especialmente se a gente está falando com alguém que a gente sabe que entende um e outro. Acontece mais ainda. Da mesma forma, quando a gente está falando com alguém que a gente sabe que fala só um idioma específico, a gente filtra e fala só naquele idioma com essa pessoa. Essa mistura de idiomas que as pessoas fazem é simplesmente por comodidade do sistema cognitivo, porque tem a ver com a frequência de uso de cada língua, que faz com que uma palavra ou expressão venha mais automaticamente que em outra. Mas conforme o cérebro vai ganhando mais maturidade, os idiomas vão ganhando mais proficiência, o repertório do vocabulário aumenta, a autonomia, a autoconfiança, e até o sistema cognitivo se desenvolve, o sistema inibitório começa a bloquear uma e outra palavra e assumir uma postura de escolha, considerando o interlocutor, né, que é quem recebe a mensagem. Mas aí também já tem a ver também com as habilidades sociais das crianças, porque refletir e considerar a outra pessoa, independente do que é mais confortável para você,
é uma habilidade que as crianças adquirem com o crescimento. É muito normal, por exemplo, que as pessoas bilíngues respondam no mesmo idioma que falam com ela. Na psicologia existe o princípio da organização, que tem a ver com essa busca do cérebro por ordem e padrão, que faz com que ele tenha essa reação. Por outro lado, também tem a ver com a capacidade de inibição, que tem a ver com as funções executivas, que tem a ver com a maturidade cognitiva. Ou seja, é um processo que deve ser respeitado. Enfim, a confusão é um mito, nada mais é do que um processo de acomodação cognitiva. Ao mesmo tempo, os estudos também mostram que o bilinguismo, na verdade, apoia o desenvolvimento cognitivo, porque as crianças que têm mais de um idioma na cabeça estão o tempo todo escolhendo palavras em frações de segundos, 100% da vida, cada vez que se comunica com alguém. Então, por isso, podemos encontrar inúmeros estudos que mostram como os sistemas cognitivos de crianças bilíngues têm uma performance melhor que crianças monolíngues, porque, claro, eles estão sendo muito mais usados, muito mais estimulados o tempo todo. Aí, voltando para a alfabetização, os processos de alfabetização em inglês e português são processos complementares, porque a habilidade em si independe do idioma. Nesse sentido, sim, que eu costumava escutar comentários, principalmente no Brasil, mais do que aqui na Europa, coisas do tipo, mas às vezes a letra tem som diferente, aí a criança começa a confundir tudo, não vai dar certo. Não, ela não está confusa. O que a criança está fazendo nada mais é do que uma hipótese de escrita super natural do processo de alfabetização em qualquer idioma. Aí eu coloquei aí essa tirinha, que é um meme que eu peguei do Instagram, mas é basicamente isso, que diz em cima, se você consegue ler isso, você agradeça a um professor. E se você consegue ler isso, if you can read this, you probably are a teacher. Por quê? Porque é uma hipótese de escrita de uma criança usando os sons do inglês. A diferença é que quando você tem uma alfabetização bilíngue, você trabalha com um número maior de códigos fonéticos. Da mesma maneira que a criança aprende palavras com Z e palavras com S, ela vai aprender que em inglês ela representa com tal letra, em português ela representa com tal letra, um som que possa ser, de repente, parecido. Ou seja, a correção desses errinhos vão acontecer naturalmente, dentro do processo pedagógico normal da alfabetização. Ou seja, as professoras vão ter aí atividades específicas para reforçar a ortografia, leitura, hipótese de escrita, enfim, um dia normal numa aula de alfabetização, independente do idioma. O fato das crianças misturarem sons de um idioma e de outro é simplesmente uma característica natural do processo de alfabetização bilíngue, mas que se corrige com as mesmas ferramentas e técnicas de uma alfabetização monolíngue. O que eu quero deixar claro é que o fato da alfabetização bilíngue possuir características próprias não tem nada a ver com o mito de que isso traga prejuízos para a aprendizagem. Por quê? Em qualquer contexto de aprendizagem, nós vamos nos deparar com crianças com mais e menos dificuldade para adquirir conceitos. Mas aí a gente já entra num caminho da didática, para um processo pedagógico, progressão pedagógica, desenvolvimento infantil, enfim, que independe do bilinguismo. Então é isso, os processos de alfabetização simultâneos são, na verdade, complementares, porque as crianças estão aprendendo a codificar e decodificar, a compreender o que leem e ponto. Você iniciar o processo de pré-alfabetização ou de alfabetização desde cedo, na verdade, é muito positivo para o desenvolvimento do segundo idioma. Por quê? Porque as habilidades de leitura e escrita podem flutuar entre um idioma e outro e apoiar o desenvolvimento um do outro. Porque pensa, se a criança não sabe ler em inglês, ela só tem a memória para apoiar a aprendizagem dela. Então, claro, as crianças que têm boa memória vão ficar bem, mas as que não têm, né? Se as crianças já começam o processo de alfabetização simultaneamente, elas já vão se desenvolvendo de uma maneira gradual, um idioma apoiando o outro. Se você separa esses processos, o que pode acontecer é uma resistência mais tarde, porque a criança já consolidou um monte de coisa dentro do processo e logo ela tem que desconstruir tudo, reconstruir tudo de novo e ainda por cima adicionando um montão de exceções às regras que ela já tinha consolidado. Então, no Brasil, a gente tem até mais fácil porque do que aqui na Espanha, por exemplo, porque existem fonemas em inglês que eles não têm no espanhol, diretamente. E no português existe muito pouca diferença. A mais gritante que eu vejo é o TH, como thing, que em português costuma sair com som de sing ou thing, mas que fora isso os sons são muito parecidos, ainda que o código fonético da língua inglesa seja extremamente irregular. Por exemplo, eu mostro aí o V
e o B em espanhol, ambos têm som de B. Então, eles não têm esse som. Eles não têm esse som de janela, de voar. Não tem. J, G e R tem o mesmo som de... que seria o H do inglês. Então, assim, para eles é muito difícil alguns sons, porque eles não têm esse fonema instalado, que é diferente do português. O português a gente tem basicamente todos os sons que tem no inglês, menos o que seria o TH, que é o para thing. Então acaba saindo com, como eu disse, com som de F, com som de S, mas que tampouco é um problema tão gigantesco, é prática. Mas vamos lá, né? Então, isso tampouco é uma desculpa, porque parte do preparo didático é exatamente buscar maneiras de estruturar a aprendizagem de maneira progressiva para que ela seja efetiva para os seus alunos. Isso nada mais é que o trabalho do professor, né? Então, mas ainda assim, hoje em dia, já existem programas consolidados e efetivos que já fizeram um trabalho de estruturação para a gente. Então, já não sobra desculpa, sabe? Aí, por exemplo, eu mostro o Jolly Phonics, que ele está baseado no Synthetic Phonics, que ele faz o que o nome já diz, ele sintetiza o quadro fonético do inglês e separa os fonemas principais em 7 grupos diferentes e vai trabalhando com eles. Só que eles já têm toda uma gama de materiais, tem livro, tem histórias, tem cartões de leitura, já separados dentro dos grupos de fonemas. Ou seja, se você está aprendendo o grupo 1, ele já tem um monte de material preparado só com os sons do grupo 1. Então, você já pode trabalhar leitura, prática, hipótese de escrita e tudo isso, já só usando aqueles sons que você já aprendeu. E eles organizam de um jeito que com cada grupo, cada vez que você vai adicionando um grupo novo, você vai conseguindo expandir essa capacidade de escrita. Então, é um programa super completo. Dos que eu vejo até hoje, é o mais completo, é o melhor até agora, né? Então, assim, no caso da alfabetização simultânea, a maioria dos problemas que as pessoas veem, na verdade, são mitos. Então, se uma escola se propõe a oferecer uma educação bilíngue, as pessoas têm que estudar, saber o que é isso, o que acontece no cérebro durante esse processo, estudar sobre o desenvolvimento da linguagem e confiar no processo cognitivo que apoia o bilinguismo. E, claro, saber argumentar a favor dele, né? Mas que nada entender e ter muito claro que o cérebro bilíngue começa a funcionar de uma maneira diferente e a linguagem e a comunicação sofrem alterações nos seus padrões, mas de uma maneira positiva, de uma maneira a construir, não a atrapalhar. Na minha tese de mestrado, eu entrevistei 120 crianças de primeiro, segundo e terceiro de infantil, em espanhol, depois em inglês, as mesmas crianças, em dias diferentes. Eu mostrei a elas 8 imagens, essas que vocês estão vendo aí, e pedia para elas descreverem a imagem para mim. Algumas eram bem como vocês veem, né? Algumas são bem específicas, não tem muito o que descrever. Outras tem vários elementos e a última é uma abstrata, porque é uma coisa que você olhando você não entende de cara. Então é você realmente recrutar aí o seu sistema cognitivo para tentar trazer algum sentido para essa imagem. O que eu descobri foi que as crianças eram capazes de ampliar conceitos referentes às imagens quando elas usavam um e outro idioma. Quanto mais pequenininhos, mais diferentes eram as descrições entre um e outro idioma. E os mais velhos já tinham um idioma mais consolidado, então eram capazes de descrever quase que com tradução direta. Ou seja, constatamos no estudo que as crianças eram capazes de buscar maneiras de se comunicar e, com isso, elas eram capazes de expandir as suas percepções em cima da imagem ou do conceito, por causa do segundo idioma. Aí já, no que diz respeito à alfabetização em si, esse ano, como parte da investigação da minha tese doutoral, eu estive aplicando o meu protocolo de interação com os meus alunos de 3 e 4 anos, primeiro ano de educação infantil no Brasil, e o resultado tem sido incrível. Ao inserir a interação estruturada do meu protocolo de interação, as crianças aumentaram bastante a produção de palavras e frases em inglês. E uma das maiores dificuldades dos professores de educação infantil, que é fazer com que elas falem em aula em inglês, pois eu estou tendo um enorme sucesso, porque eu vejo as crianças falando comigo, entre elas, usando os conceitos, usando as expressões que a gente trabalha. Então, assim, produzindo frases, palavras e expressões em inglês em momentos de instrução formal, de 1 para 1, com as professoras, mas também nos momentos de jogo autônomo.
Além disso, eu comecei agora em janeiro a introdução do Synthetic Phonics, que é um método de alfabetização em inglês, como eu estava dizendo, no caso pré-alfabetização, no nível que eu tô, a gente faz só a gente não faz todos os grupos fonéticos com essa idade, a gente faz só os fonemas regulares, ou seja, o grupo 1, 2, 3. E nesses 3 meses, 4 dos meus 15 alunos, ou seja, 30% da turma, já está lendo palavras de 3 letras, CVC words, né? E não porque eu sentei com eles e ensinei, não. Simplesmente porque eles é parte do processo. Eles têm vocabulário, eles têm já um nível de idioma, então é mais fácil para eles fazer essa tradução para o alfabético. Todos eles já conhecem e encontram os sons que a gente tem aprendido dentro do nome deles, de outras palavras. Eles encontram pela sala, nos livros. Então, assim, como eles já têm a bagagem linguística, agora eles estão começando a aprender os fonemas e estão conectando os sons dos nomes deles com os sons das outras palavras. A história de escutar esses mesmos sons em outras palavras, do vocabulário que eles construíram e tal, vem naturalmente. Ou seja, eu percebo que o desenvolvimento da comunicação impulsiona esse processo de alfabetização. O que faz sentido, né? É o que eu disse lá no começo sobre o idioma materno, vem com mais facilidade, porque eles já sabem o que querem escrever, só tem que encontrar as letras. Então, quando você desenvolve o segundo idioma, você também está favorecendo a alfabetização nesse idioma. E é isso, agora eu abro o microfone para perguntas, debate. Então, se vocês têm perguntas ou dúvidas, podem começar. Deixa aí nos comentários.